Boa tarde a todos. Eu quero hoje deixar uma palavra para o teu coração. Você que está aí do outro lado, que diz que é ateu, que não crê em Deus. E eu quero deixar uma palavra para você nesta tarde. Porque ainda que tu não creia na Bíblia, na palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus formou o homem, sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem, o ser humano, para adorar a Deus, porque ele não pode ser ele mesmo ser adorado. Então, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e Deus fez o boneco de barro, do pó da terra, e ele ali soprou o espírito de vida. Ele soprou sobre o ser humano. O espírito de vida sobre aquele boneco de barro, sobre o ser humano. E o ser humano precisa adorar a Deus, dar honras ao seu nome. E você que diz que não crê em Deus, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 22, tudo que a Bíblia fala acontece e o mundo é assim. Enquanto você não existia, você que diz que não crê em Deus, Gênesis capítulo 8, versículo 22, a Bíblia diz: enquanto a terra durar, sementeiras e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, o certo que o que a Bíblia diz, assim Deus fez e Deus está cumprindo. Em Gênesis 9 e 14, Deus fez uma aliança com Noé, que ele não iria mais destruir a terra com água. E ele diz que a aliança que ele fazia com Noé era o arco-íris que aparece nas nuvens. E assim, tu sempre vê um arco-íris nas nuvens, provando que Deus existe, que Ele é verdadeiro e que tu deve buscar a Deus enquanto pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Eu vou te contar duas histórias aonde um ateu americano, eu não vou falar o nome porque é muito difícil de pronunciar, ele é americano, ele viveu a vida apregoando que não existia Deus, mas o tempo foi passando e lá no final da sua vida ele adoeceu. Ele adoeceu e foi para um hospital. E lá, cuidado pela medicina, os médicos, as enfermeiras cuidando dele, ele começou a passar mal e não ter retorno à recuperação dele. E quando viu, ele estava dando de frente com a morte. E conta-se a história que ele gritava, atormentou o hospital, os médicos, as enfermeiras, gritando: eu estou queimando no fogo, eu estou em chamas, eu estou indo para o inferno vivo, meus pés estão em chama, meus pés estão queimando. E conta-se a história que eles chamaram o padre, chamaram alguém, chamaram pessoas, mas como ele teve uma vida para decidir, ele não quis, Deus não permitiu ele ter oportunidade de se arrepender. E ele morreu daquele jeito, atormentou o hospital, os médicos, as enfermeiras, e ele gritava: estou em chama, estou queimando vivo, estou indo para o inferno vivo, meus pés estão no fogo. E essa história conta que uma enfermeira diz que nem que me derem a fortuna toda da Europa, eu não quero nunca mais presenciar a morte de um ateu. Então, eu digo para você, pare, pense, busque a Deus, leia a Bíblia, Ele existe. E mesmo que tu viva 200 anos,
o fim chegará e tu terá que ter o encontro com Deus. Outra história que eu quero te contar, que meu filho que mora nos Estados Unidos morou muito tempo com um rapaz que era ateu. Por muito tempo meu filho pegava a Bíblia, todos os dias lia para ele, tentando convencer, pregando, lendo a Bíblia. E um certo dia ele disse: "Ara, amigo, não precisa ler a Bíblia, tu sabe, eu sou ateu, não adianta, eu não acredito em Deus." Meu filho fechou a Bíblia, bastante revoltado, bastante chateado, mas não deu demonstração. E pensou com ele: nunca mais vou ler a Bíblia para esse jovem. Continuou amigo, continuou superando, amigo, morando junto por muitos anos. De repente se abriu uma porta para aquele rapaz ir embora, e aquele rapaz foi embora para outro estado dentro dos Estados Unidos, e o meu filho permaneceu ali. Passados uns anos, aquele jovem ligou para o meu filho, para o Eliel, ligou e disse: "Amigo, eu estou te ligando para dizer para você que hoje eu sou evangélico, sou da tua igreja, sou crente, casei, tenho minha esposa, tenho meus filhos, minha família, estou muito feliz, estou muito bem. E hoje para mim tudo é Deus." O meu filho pegou um voo de 6 horas só para ir, 6 para voltar. 6 horas de voo meu filho fez para ir lá visitar ele. E lá meu filho dizendo que no lar dele tudo é Deus. Tudo é Deus. Não se afasta da boca daquela família Deus. E meu filho ficou maravilhado. Então conta-se a história que esse jovem, essa história verídica, esse jovem falou para ele: "Do dia que tu fechou tua Bíblia e não falou mais para mim, eu segui teus passos. Eu cuidava tudo que você fazia. E você me ganhou para o teu Deus." Linda história, né? Mas eu quero deixar uma experiência para você que diz que não acredita em Deus. Quando ainda meus meninos eram pequenos, meu esposo já tinha mudado de horário de trabalho e ele já tinha ido deitar, ele e meus filhos já estavam na cama e eu fazendo o processo de olhar as janelas, as portas, o botijão de gás estava desligado. E naquele processo, Deus fala comigo. E Deus disse para mim: "Ore e repreenda os insetos malignos que estão dentro de casa." Daí eu me preocupei, me apavorei. Deus falou comigo novamente. Eu não mandei se preocupar. Eu mandei orar e repreender os insetos malignos de dentro de casa. Eu orei, repreendi os insetos malignos dentro de casa e quis me preocupar, o Espírito Santo sempre repreendendo. Eu não mandei se preocupar. Eu mandei orar e repreender os insetos malignos dentro de casa. Então eu orei, confiei, deitei dormir. A minha casa é uma casa nova de alvenaria, de material, bem organizada, bem limpinha. Podia procurar pó que não se achava. E eu fiquei preocupada, deve ser cobra, deve ser aranha, deve ser escorpião, porque lá no Rio Grande, por causa da terra quente, tem muito escorpião. E provavelmente ele entrou por alguma frestinha debaixo da porta, né? Então, eu fui dormir, orei e fui dormir. Pela madrugada, bem cedinho, eu fui a primeira a levantar novamente. E fui no banheiro, estava em distância de 1 palmo de distância, 5 escorpião, todos mortos dentro do box do banheiro. E daí eu te pergunto, existe Deus ou não existe? Eu estou te contando essa experiência que eu tive com Deus para te saber
o amor que Deus tem comigo, contigo e com todos aqueles que amam a Deus. Então, quero dizer que esse amor, ele é ilimitado. E ele pode te encontrar. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu quero te dizer, fica com esta palavra, fica com estas experiências, aonde um ateu partiu para a eternidade gritando e dizendo que estava em tormento, que estava sendo levado vivo para o inferno. Estava em chamas, seus pés em chamas. O outro já teve a oportunidade, o prazer de encontrar Deus e se converter. Eu quero, em nome de Jesus, que você seja daquele que encontre Deus. Seja feliz e seja abençoado. Volto para outro vídeo. Deus te abençoe. E busque a Deus enquanto você pode achar. Deus abençoe.